Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre desfrutar. Nós, mulheres, temos muita dificuldade, muitas vezes, de desfrutarmos, de nos deleitarmos nos momentos e nos nossos dia a dia mesmo. A vida é tão corrida, com filhos, casa para cuidar, trabalho, a gente acaba muitas das vezes sendo envolvido por essa rotina frenética e não nos deixamos desfrutar dos momentos que o Senhor nos proporciona, tanto dos nossos momentos com Deus, quanto dos nossos momentos com aqueles que amamos. E eu quero aqui hoje trazer para vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e tem me ensinado, né, em toda essa trajetória que o Senhor tem me conduzido a uma transformação. E rapidamente eu quero contar para vocês uma coisa que o Senhor tocou no meu coração e falou comigo através da vida do meu marido. E a gente precisa, muitas vezes, estar com o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E muitas vezes o Senhor vai usar pessoas de dentro da nossa casa para nos mostrar aonde nós estamos errando e qual pecado está ali comandando a nossa vida. A gente sempre faz aqui em casa um tempo em família, onde a gente lê a palavra, a gente faz o devocional junto, como se fosse o culto em família. E num desses cultos em família que nós estávamos fazendo, a gente tinha um tempo para fazer esse culto, porque a gente estava com a rotina muito atarefada, a gente tinha muitas coisas para fazer, e eu não queria deixar de fazer nesse dia o nosso devocional em família devido à correria do dia. Mas eu sabia que o tempo ali que a gente tinha para aquilo era curto. E o meu esposo também sabia disso. Então eu falei para ele, vamos fazer, e depois que a gente terminar o devocional, a gente tem isso, aquilo, e eu fui passando ali como uma boa acelerada que sou, fui passando ali a rotina do nosso dia para ele e tudo que a gente tinha ali para fazer durante aquele dia, e mostrando já para ele que o nosso tempo era curto. Então a gente sentou na mesa, preparou o ambiente, colocamos um louvor, e eu falei para ele assim, então você ora. E ali eu fechei o olho esperando ele orar. E ele se manteve em silêncio. Então eu abri o olho novamente e ele em silêncio, e ele não orava, e eu naquela ânsia, né, de fazer aquilo que tinha que fazer e realmente de terminar logo, de concluir aquilo, para que a gente pudesse dar sequência às outras coisas que a gente tinha para fazer no dia. E eu via que ele não começava a oração, tudo em silêncio. E aí eu peguei e falei para ele assim: amor, bora, vamos, começa a orar aí pra gente poder ler a palavra e a gente fazer o devocional, porque a gente tem tempo, a gente tem que sair e você não tá orando, você, né, tá mudo, não sabe, a gente tá com pouco tempo, vamos, ora. Tipo assim, reage, faz alguma coisa, porque a gente estava esperando ele orar para que a gente pudesse ler a palavra junto ali, ver o que o Senhor ministrava naquele momento. Então ele abriu os olhos dele, que ele estava ali fechado, e ele falou para mim assim: para um pouco, ó, sente a presença de Deus. O Senhor está aqui. Ó, fique em silêncio, sinta a presença de Deus, ele está aqui, só desfruta. Só desfruta da presença de Deus nesse momento. Desfruta da presença de Deus, só, sabe? Olha, Deus está aqui. Sinta a presença dele. A gente não precisa, sabe, dessa pressa toda. E naquele momento ele voltou a fechar os olhos dele e eu comecei a chorar. E eu falei assim, nossa, realmente o devocional estava entrando como uma rotina do meu dia, como algo que eu teria que cumprir no meu checklist. E não era esse relacionamento que eu queria com Deus. E nem era esse o relacionamento que Deus queria comigo. O relacionamento que Deus queria comigo era onde ele não era apenas uma obrigação do meu dia, onde eu precisava cumprir aquela tarefa, porque não era uma tarefa, era uma questão de relacionamento. É a coisa mais importante do meu dia a ser feito.
é o meu tempo com Deus. É aquele tempo de mesa com o Senhor, aonde a gente dedica todos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso corpo a Ele. Porque a gente pode ter a presença de Deus durante todo o dia da nossa vida, durante todos os dias, né, do nosso tempo. Então a gente pode desfrutar da presença de Deus no carro, lavando a louça, mas o devocional, para mim, ele é aquele tempo que a gente para e diz: Senhor, eu parei tudo por você. Eu parei tudo para poder te ouvir. E naquele momento eu não estava parando tudo para ouvir a Deus. Eu estava querendo agilizar o processo para que a gente pudesse cumprir uma tarefa, vamos se dizer. Então, aquela palavra dele veio como um soco no meu estômago e ali eu fechei meus olhos, reconheci o meu pecado, pedi perdão para Deus e comecei a chorar, sabe, com um choro de arrependimento mesmo. E naquele momento eu me arrependi diante de Deus, a gente teve um tempo maravilhoso com Deus, eu senti a presença de Deus naquele momento, e não que nos outros momentos eu não tivesse sentido a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus, mas realmente tinha dias que na correria eu levantava ali a Bíblia, orava e tipo assim, não, hoje eu já busquei o Senhor, e eu falava com o Senhor durante todo o meu dia, mas naquele momento eu sei que eu acelerei algo que talvez eu não devesse acelerar. Aquele momento não era para ser acelerado, mas para ser desfrutado. Isso é que eu quero trazer hoje para vocês aqui. O nosso momento com Deus não é para ser um momento acelerado, um momento de a gente cumprir uma tarefa, mas é para ser desfrutado. Desfrutado de um tempo precioso que a gente pode se dispor com Deus, porque Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós, para que o sangue de Jesus nos cobrisse e nós pudéssemos se achegar ao Pai. E ó quão precioso é isso, ó quão maravilhoso é isso, para que a gente não desfrute, para que a gente acelere esse momento, para que a gente viva numa rotina frenética, onde a gente tenta encaixar aquilo que não deveria ser algo para encaixar, mas deveria ser prioridade, deveria ser o foco principal dos nossos dias e da nossa vida. O nosso tempo com Deus, ele não deve se encaixar na nossa agenda, mas a nossa agenda deve se encaixar no nosso tempo com Deus. O tempo com Deus deve ser prioridade na nossa vida. Eu sabendo que naquele momento, naquele sábado, a gente tirava o dia para fazer o culto em família, eu não deveria marcar nada posterior àquele momento. Porque se o Senhor quisesse mais tempo de mim, eu precisava estar ali. Eu precisava ter tempo disponível para se o Senhor me quisesse mais tempo na presença dele. Sabe, naquela presença imersa, aonde todo o seu corpo está rendido a Deus e à vontade dele. E naquele momento que o meu esposo falou aquilo para mim, eu chorei e eu senti como Deus usando ele para falar comigo de algo que ele queria de mim. A forma que ele queria da minha adoração. A forma que o Senhor queria que eu adorasse a ele, ele falou por meio do meu marido. Ele usou o meu marido para que ele pudesse me tocar e dizer: filha, acalme seu coração. Filha, aquete o seu coração, pois eu quero desfrutar, eu quero que você desfrute do tempo que você tem comigo. Eu não quero que você esteja aqui com a sua mente acelerada. Eu quero que você esvazie a sua mente, acalme o seu coração e desfrute de um tempo comigo. E desfrute do que eu tenho para entregar para você, do que eu tenho para falar com você. E desfrute do meu amor que está sendo derramado por você, da minha presença evidente. E naquele momento eu vi o meu marido falando isso. Olha como a presença de Deus está evidente aqui e você querendo acelerar esse processo. Sabe, fique em silêncio, desfrute. E a partir desse dia eu entendi que o Senhor estava querendo mudar a minha adoração. Tá? Eu percebi que o Senhor estava querendo me dizer que a adoração que Ele queria de mim era diferente. Não era uma adoração onde eu ficasse
cantando e orando em voz alta o tempo todo, mas uma adoração de contemplação, aonde eu ficasse em silêncio e contemplasse a presença de Deus, desfrutasse da presença de Deus. Era isso que o Senhor estava pedindo de mim, era isso que o Senhor estava me ensinando naquele momento. E o que eu queria hoje trazer para vocês aqui, mulheres, é que muitas de nós, mulheres, já temos enraizados em nós esse sentimento do eu preciso correr contra o tempo. Mas eu quero te dizer que nós não precisamos correr contra o tempo, pois nós somos filhas do dono do tempo. Como dizer para o dono do tempo que você não tem tempo para ele? Como dizer para o dono do tempo que você precisa acelerar o tempo que você tem com ele, que você precisa fazer aquilo rápido, porque você não tem tempo? Porque o seu tempo está corrido. Como dizer para o dono do tempo que o tempo que ele te deu não é suficiente para que você desfrute de um tempo com ele? Como dizer para o dono do tempo que o tempo que você pode ter com ele precisa ser acelerado, quando ele pode parar o tempo para que você desfrute exclusivamente da presença dele? Nós sabemos que se Deus quiser, ele pode parar o tempo para que você fique ali imersa na presença dele. E hoje eu quero falar para você que mesmo você com esse sentimento enraizado em você, permita o Espírito Santo tocar o seu coração e te levar a ter esse tempo de desfrutar da presença de Deus. Sabe, não acordando pela manhã e correndo no seu café da manhã, mas desfrutar do café da manhã que o Senhor preparou para você. Pois tudo que tem na sua casa que você pode preparar para se alimentar foi provisão de Deus. Então desfrute, sinta o gosto do alimento, sinta o gosto do café, tenha aquele tempo de desfrutar do seu café da manhã. No seu devocional, desfrute da presença de Deus. Coloque um louvor apenas para você ficar em silêncio, sentindo a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. E se o Senhor não te disser nada, sinta Ele te segurando no colo dele. Quantas vezes eu não pego a minha filha no colo e nós duas fica agarradinha, abraçadinha, em silêncio. E é tão gostoso. Ela está desfrutando do meu amor e eu estou desfrutando do amor dela. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Esse relacionamento onde ambos, sabe, podem se permitir ficar em silêncio, porque um está desfrutando do amor do outro. Deus está desfrutando daquele amor que, mesmo falho, estamos entregando a Ele naquele momento. E nós estamos desfrutando do amor perfeito do Pai. Do amor perfeito daquele que nos ama e nos protege, nos guarda e zela por nós. Nós somos a geração que queremos acelerar tudo. Nós somos a geração que queremos tudo rápido, tudo para ontem, mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus que poderia fazer o universo em um dia, se Ele quisesse. O nosso Deus que podia criar todas as coisas em um dia, se Ele quisesse. Ele decidiu fazer em 7 dias. Porque a cada dia que Ele preparava algo, Ele desfrutava. Ele contemplava, ele olhava e ele via que era bom aquilo que ele estava fazendo. Nós também precisamos ter esse olhar. Nós precisamos parar e desfrutar daquilo que estamos fazendo. Precisamos, quando cuidamos da nossa casa, parar e olhar aquilo que fizemos. Nossa casa limpa, nossa casa organizada. Poder sentar no sofá, sentir o cheiro dos produtos que usamos para limpar a nossa casa e sentir, sabe, a alegria no nosso coração porque a gente cuidou daquilo que o Senhor nos deu. E desfrutarmos de uma casa limpa, desfrutarmos de tempo com nossos filhos. Mas hoje a gente quer marcar na agenda tempo para tudo.
A gente quer marcar na agenda. Eu tenho 1 hora com meus filhos, eu tenho 2 horas para limpar a casa, eu tenho 1 hora para o meu devocional, eu tenho 1 hora de academia. E ali você vai, sabe, fazendo o seu checklist e nada pode sair do seu controle. Até no seu tempo devocional, se Deus te desejar meia hora a mais ali, você vai olhar e Deus, eu não tenho tempo. Porque depois do meu devocional, eu tenho lá a minha listinha que já tem coisas a seguir. Eu sei, sendo mãe de 2 filhas, o quanto a vida pode ser corrida e nós podemos nos perder nessa correria. Mas muitas das coisas que nós colocamos como importantes não são importantes. Muitas das coisas que nós colocamos como prioridades na nossa agenda não são prioridades. São coisas que podem sim ser jogadas para adiante. São coisas que podem sim ser deixadas para amanhã. Tem um ditado que diz: para que deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Mas tem coisas que sim, você pode deixar para o amanhã. Tem coisas que sim, você pode jogar para frente para desfrutar de um tempo maior com os seus filhos, para desfrutar de um tempo maior com o seu marido, para desfrutar de um tempo maior com Deus, sabe? Para desfrutar da presença de Deus. Então, mulher, hoje eu quero te convidar a render o seu coração a Deus e pedir para que Deus te ensine a desfrutar de tudo aquilo que Ele te deu e principalmente a desfrutar da presença dEle. Eu quero te convidar aos próximos devocionais, às próximas orações que você fizer, ao próximo tempo com Deus que você for ter, que você possa sentar e desfrutar. Muitas das vezes o Senhor nos mostra que os relacionamentos que temos aqui é um treinamento para o relacionamento que podemos desfrutar com Deus. Ele se apresenta como nosso Pai, Ele se apresenta como nosso amigo, Ele se apresenta como nosso noivo. Então, quando o Senhor ele se apresenta como formas de relacionamentos que a gente tem aqui na Terra, Ele está dizendo que Ele quer se relacionar conosco nessa intimidade que nós temos com um amigo, nessa intimidade que nós temos e deveríamos ter com o nosso pai, com o nosso cônjuge. O Senhor está dizendo que a forma de intimidade que nós nos relacionamos com as pessoas aqui na Terra, nós também podemos nos relacionar com Ele, com essa mesma intimidade. Então, os relacionamentos que nós temos serve como um parâmetro para o relacionamento que nós vamos ter com o Senhor. E eu te pergunto, quando você vai ter um tempo de mesa com o seu marido, só você fala e ele fica mudo? Você senta, fala, levanta e sai? Você não fica um tempo em silêncio esperando ele falar? Você não tem um tempo de ficar deitado, abraçadinho com o seu cônjuge e os dois em silêncio, abraçadinho, só sentindo o toque, o amor um do outro? Você não tem esse tipo de intimidade com o seu cônjuge? Quando você tem uma amiga muito próxima, muito íntima, que ela vê que você não está bem, que você está triste, quantas vezes ela não vem te dar um abraço e vocês duas ficam em silêncio? Porque só aquele abraço já basta para que vocês possam entender o que uma está querendo dizer para a outra. E muitas das vezes a gente não usa desse parâmetro para nos relacionar com Deus. A gente chega diante de Deus achando que só nós devemos falar. Nós sentamos, abrimos a nossa Bíblia, lemos, oramos, falamos, fechamos, louvamos ao Senhor. Senhor, Tu és santo, Tu és grande, amém, glória a Deus, e saímos. E o Senhor tem me ensinado o poder do silêncio na adoração. O silêncio é uma reverência para que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui para te ouvir, eis-me aqui para te sentir, eis-me aqui para se deleitar no Senhor. Então, que nós, mulheres, possamos deixar de lado essa rotina frenética que nos envolve de tal forma e que nos deixa tão aceleradas ao ponto de isso respingar no nosso relacionamento com Deus, do qual a gente não consegue desfrutar, do qual a gente não consegue se deleitar.
E esse é o convite que eu tenho hoje para você. Aprenda e busque no Espírito Santo entendimento e sabedoria para que você venha se deleitar no Senhor, para que você venha desfrutar do seu tempo com Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Comece o seu dia pela manhã, desfrutando da presença de Deus, que durante todo o seu dia você vai estar apta a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para te proporcionar. Você vai conseguir desfrutar do alimento que Ele te concedeu. Você vai conseguir desfrutar do amor dos seus filhos que o Senhor permite ser entregue a você. Você vai desfrutar de um tempo com o seu marido, entendendo o poder desse deleite. Porque, primeiramente, você se deleitou no Senhor. E quando os nossos olhos estão no Senhor, tudo à nossa volta começa a se endireitar e a caminhar conforme a vontade de Deus. Se nós não aprendemos a desfrutar daquilo que é o melhor da nossa vida, se nós não aprendemos a desfrutar daquilo que é o nosso privilégio, que é a presença de Deus, como é que nós vamos desfrutar daquilo que é dessa terra? Então, que você possa aprender a desfrutar da presença de Deus e aprender a desfrutar de tudo aquilo que Ele te proporciona. Porque quando nós aprendemos a desfrutar da presença de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar, nós vamos desfrutar. Porque isso já vai estar enraizado em nós. E nós já vamos estar com a nossa vida, com o nosso coração inclinado para desfrutar e se deleitar em tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E uma coisa muito importante é que quando nós aprendemos a desfrutar, quando nós aprendemos a nos deleitar, nosso coração também se inclina para a gratidão. Nosso coração também se inclina para a contemplação. E isso é uma forma de adoração a Deus. Sabe, a gratidão, o louvor, a contemplação é uma forma de adoração a Deus. É uma forma de nós rendermos honra ao nosso Senhor e de dizer: Senhor, eu valorizo aquilo que o Senhor me dá. Eu valorizo a sua presença, eu valorizo aquilo que o Senhor me proporciona, eu valorizo tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos e eu valorizo tanto que eu me deleito, que eu desfruto. E ali o nosso coração enche de gratidão e nós dizemos: obrigada, Jesus, porque eu posso me deleitar em Ti, porque eu posso hoje desfrutar da Tua presença. Então, que você possa render o seu coração a amar o silêncio, a amar o silêncio numa forma de deleite, porque o mundo anda tão barulhento. Existem tantas vozes querendo calar a voz de Deus na nossa mente. E uma dessas vozes é: vai logo, você tem muita coisa para fazer. Vamos, filha, anda com isso, porque tem uma lista de tarefas para você cumprir. Do papel de Satanás na nossa vida é acelerar a nossa vida. Ele quer que nós vivemos acelerando a nossa família, a nossa casa, porque quando nós vivemos acelerados, nós não desfrutamos, nós não nos deleitamos. E quando nós não desfrutamos, não nos deleitamos, isso vai nos gerando cansaço, isso vai nos gerando estresse. Isso vai então desencadeando em nós muitos pecados. O diabo, ele tem pressa em te deixar apressado. Ele tem pressa em fazer com que você não se deleite na presença do Senhor e que você não desfrute daquilo que o Senhor tem te entregado, daquilo que o Senhor tem te concedido. Não permita que o diabo roube de você o deleite e o desfrute que o Senhor deseja que você tenha e que o Senhor permite que você tenha e que o Senhor tem te convidado a esse lugar. Sabe, não permita que o diabo ocupe a sua mente com coisas que não são importantes, com coisas que não deveriam estar como prioridade na sua vida.
São tantas vozes falando em nossa volta. São tantas vozes, são tantas informações, são tantas coisas tentando acelerar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, que nós precisamos nos colocar num lugar de silêncio para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos calar todas as vozes que tentam acelerar a nossa vida, para que a gente possa se deleitar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus e poder ouvir a direção de Deus, a repreensão de Deus, o direcionamento de Deus. Então é isso, mulheres, que eu queria conversar com vocês. Hoje foi um papo, trouxe um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo, que isso possa tocar o coração de vocês, que o Senhor possa trazer o coração de vocês também para esse lugar de desfrutar, de deleitar, sabe, de calmaria, que é aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Nós somos o termômetro da nossa casa. E se a gente viver dessa forma acelerada, nós vamos acelerar também a nossa família. E assim nós vamos levar a nossa família a não ter percepção daquilo que o Senhor está fazendo. Porque a gente está vivendo ansioso por aquilo que vai ainda acontecer. E nós não devemos ser mulheres que levam a nossa família a ter um olhar acelerado, ansioso, mas nós devemos ser mulheres que levam a nossa família a ter um olhar para o Senhor, que tem percepção daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está movendo, que se deleita na presença do Senhor, aonde Ele é o nosso descanso e a nossa fortaleza. Que nós possamos ser essas mulheres, que a nossa família possa ver em nós essa calmaria, essa tranquilidade, e que possam aprender conosco, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a desfrutar e se deleitar no Senhor e em tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então hoje eu quero orar por você, para que você possa ter o seu coração entregue a isso, para que você possa, sabe, sair desse vídeo e essa mensagem vir penetrar no seu coração, para que você se deleite no Senhor e desfrute da companhia dele. Vou orar por você agora, amém? Senhor, que nós possamos ser mulheres, Pai, que sabemos desfrutar da sua presença, que nos deleitamos na sua presença e descansamos em Ti. Mulheres que não têm pressa de sair da Tua presença. Mulheres que não colocam o Senhor encaixado numa agenda, mas colocam o Senhor como prioridade da nossa vida. Coloca o Senhor como tudo, como o primeiro, como o único, como aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode parar o tempo se for necessário. Aquele que pode nos colocar de volta no prumo. Pai, que nós sejamos mulheres que amam a sua repreensão, que amam aquilo que o Senhor ama, que amam se deleitar e descansar em teus braços. Que nós possamos ser mulheres imersas na tua presença. Pai, nos leva a ter esse coração que descansa em ti, um coração que sabe desfrutar e se deleitar no Senhor. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, em todas as mulheres, esse espírito mal e essa mentalidade que Satanás tem tentado colocar na mente de nós mulheres, de que nós precisamos acelerar todas as coisas, que nós precisamos acelerar o tempo, quando na verdade nós somos filhas do dono do tempo e nós precisamos nos deleitar e descansar no nosso Senhor. Pai, eu repreendo agora toda a mentalidade de aceleração. E eu, Senhor, entrego essas mulheres nas suas mãos e que elas possam ter a mentalidade delas renovada para o desfrutar, para o se deleitar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, mulheres. Se você gostou desse vídeo, se ele foi abençoador para sua vida, compartilha com uma amiga, compartilha no grupo da família, no grupo das amigas, compartilha com alguém que você sabe que anda muito acelerado, que precisa ouvir essa mensagem.
e curta para me ajudar. Deixe seu comentário para que o vídeo possa engajar, assim você me ajuda e você ajuda também essa mensagem a chegar mais longe. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para fazer parte desse grupo de mulheres que desejam viver em transformação, que entende que enquanto nosso Senhor não volta, ainda há tempo de mudar. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!